Você quer saber como resolver um problema de design? A etapa de descoberta pode ser uma excelente forma de começar. Antes de a gente começar falando sobre a descoberta, bora relembrar o que a gente tem até aqui do nosso projetinho. Até o momento a gente tem um briefing preenchido, né? Isso se você fez todas as etapinhas, como a gente já conversou. Você tem uma noção dos seus objetivos, você tem um problema para resolver. E agora? Como que a gente continua? O que eu devo fazer para resolver esse problema, já que eu já tenho uma noção de prazo, objetivo do problema, o que eu faço em seguida? Se você seguir o Design Thinking, lembra que a gente falou que aquela primeira etapa é a etapa de descoberta. O objetivo dessa etapa é você conhecer o máximo possível sobre aquele problema. Você tem o seu problema para resolver. E o teu objetivo agora é expandir as suas ideias. O que você sabe sobre esse problema? O que você nem sabe sobre esse problema, sabe? Sabe? Tipo, ficou meio estranha. É melhor parar de falar esse tipo de junção, né? Mas assim, o teu objetivo é extrapolar as ideias agora. É tentar descobrir coisas que você nem imaginava que podiam existir sobre esse problema. Como que você vai fazer isso? Existem várias técnicas. Vocês vão ver que eu vou deixar em várias aulas, principalmente nessas aulas aí que falam sobre esse processo do Design Thinking, várias listas com materiais, métodos, ferramentas e várias outras coisas que vocês têm para poder extrapolar essas ideias. Eu vou deixar esse link na descrição, tem o link da aula, e na aula tem os materiais extras e lá tem bonitinho todas essas listas. Eu sugiro que vocês olhem sempre essas listas para vocês terem ideias de coisas a mais que vocês podem fazer nessas etapas, além das coisas que eu tô falando aqui, beleza? Porque eu vou citar algumas ferramentas, vou citar algumas ideias em todas essas aulas, na aula de descoberta, de ideação, de protótipo e tudo mais, mas eu quero que vocês vão além do que eu tô falando aqui. Então assim, o que eu posso fazer, por exemplo, para descobrir o meu problema? Como a gente já citou, existem várias ferramentas. Uma delas, por exemplo, é o que a gente chama de Desk Research, que seria uma pesquisa de mesa. Você poderia, por exemplo, pegar tudo que tem na internet e pesquisar. Por exemplo, quando eu fiz aquele projeto de relayout do sistema de imposto de renda, eu extrapolei a internet. Eu entrei em vídeos sobre imposto de renda, eu fui lá ver o que a galera estava comentando, em blogs eu fui ver os comentários, eu fui ver o que os sites estavam postando, quais que eram as notícias sobre isso, o que estava sendo falado. Eu extrapolei tudo que eu podia pesquisar sobre o tema, sabe? Entra no Google, pesquisa, vai ver o que as pessoas estão comentando, ver o que está sendo falado, pesquisa nas redes sociais, sei lá, vai no TikTok pesquisar sobre o seu problema se precisar também, sabe? É extrapolar ao máximo as suas ideias, ver o que tem, tudo que tem, se tem dados, se não tem, se tem pesquisa, se tem estatística. Tudo que tiver sobre isso você tem que pesquisar. Claro que é impossível, dependendo do tempo, por exemplo, imposto de renda, eu pesquisar tudo sobre isso, mas vai além, sabe? Inclusive, se for um tema que é, às vezes, de alguma coisa mais antiga, enfim, que tenha livros, veja livros também, veja outros materiais, jornais, além da internet também, porque o mundo não é só a internet, sabe? Então, essa Desk Research é basicamente pesquisar tudo o que for possível sobre tudo, sabe? Até para montar, às vezes, sei lá, um mural. Não se preocupe muito com o que você vai montar agora, sabe? Teu foco é descobrir e extrapolar as ideias, depois a gente vai organizar tudo isso. E uma outra coisa que você pode fazer são as pesquisas com usuários. Normalmente é importante, quando você for fazer essas pesquisas com usuários, tente encontrar pessoas que realmente utilizariam aquele produto, aquele serviço, ou aquele público que você está focando, sabe? Normalmente quando você vai desenvolver um projeto de design, você vai focar em um público específico. Por exemplo, o projeto do imposto de renda, o meu público são pessoas que declaram imposto de renda. E daí, claro, existem várias pesquisas e vários dados que eu posso colher para tentar entender mais ou menos quem são essas pessoas. E são essas pessoas que você vai ter que entrevistar. Quando eu falo em entrevista, eu normalmente, por exemplo, entra num Google Meet da vida com essa pessoa, ou mesmo pessoalmente, e tenta entender ao máximo o que essa pessoa pensa, de que forma essa pessoa pensa. Muito mais do que você tentar induzir perguntas, tipo, você gosta disso? Você acha isso daqui legal? Muito mais do que esse tipo de pergunta, são perguntas mais amplas, tipo, o que você acha disso? E o que você sente sobre essa coisa? O que você imagina sobre isso? É deixar a pessoa falar. Quanto menos você perguntar e mais você deixar o usuário falar, é mais bacana, porque você consegue realmente abranger as ideias, ou seja, você não vai induzir a pessoa a pensar como você está pensando. É muito mais sobre, por exemplo, lá naquele caso da medula óssea. Ao invés de você perguntar, por exemplo, você sabe como doar a medula óssea? Você pode perguntar, por exemplo, o que você acha sobre medula óssea? O que você sabe sobre isso? O que é para você? Tentar deixar a pessoa falar para depois, enfim, você começar
a coletar, a organizar esses dados e poder entender os problemas. Porque se você fizer as perguntas muito focadas no problema que você imagina, a chance de você encontrar o mesmo problema que você tinha no início é muito alta. Pesquisa qualitativa não é somente pesquisa com o usuário dessa forma. Pode ser, por exemplo, estudo de campo, observar as pessoas utilizando um produto, um serviço, alguma coisa similar, ver de que forma elas fazem, o que elas já estão fazendo, o que elas não estão fazendo. Outra forma pode ser, por exemplo, diário. Muitas empresas, às vezes, eles pedem para os usuários manterem um diário de que forma eles estão utilizando uma ferramenta, alguma coisa, de que forma que eles pensam, como é que eles fazem isso, como é que eles fazem, por exemplo, lá é um aplicativo sobre receitas, a pessoa poderia manter um diário sobre como que ela lida com a cozinha, por exemplo. Então essa também é uma outra forma de pesquisa qualitativa. E existem vários outros métodos. Outra coisa que você pode fazer nessa etapa de descoberta são as pesquisas quantitativas, ou seja, a qualitativa é com foco na qualidade e a quantitativa com foco na quantidade. Pesquisa quantitativa, gente, é aqueles formulários Google Forms que você manda para o máximo de gente possível. Claro, normalmente dentro daquele grupo, daquele público-alvo que você quer atingir, você manda aquele formulário. Inclusive nessa etapa, se você quiser arriscar, às vezes você, tô na dúvida, não sei se esse é bem meu público-alvo, essa é a etapa de você realmente testar, sabe? Então, se você ainda não tem uma noção muito clara, para alguns produtos é mais óbvio qual que é o público-alvo. Por exemplo, no caso do imposto de renda é muito mais fácil de achar quem que é esse público-alvo. Mas tem alguns produtos que às vezes não é tão claro isso daí. Nessa etapa de descoberta é para você realmente explorar ao máximo. Então mande às vezes para mais pessoas, mande para outros públicos, pode ser que você descubra algo totalmente diferente do que você imaginava. E é esse o objetivo, sabe? Não é você continuar com as mesmas ideias que você tinha. É principalmente você ter novas ideias e descobrir novas coisas. Então, pesquisa quantitativa é aquilo lá de Google Forms. Também tenta entender o que as pessoas sentem, o que elas pensam. Pesquisa quantitativa, normalmente, você mandar aquelas formulários para a pessoa escrever um textão é meio chato, né? Porque normalmente isso você faz na pesquisa qualitativa. Então, eu sugiro que vocês façam perguntas um pouco mais fechadas na pesquisa quantitativa, mas tentando sempre dar muitas opções para a pessoa, para ela poder escolher entre várias opções. Muitas vezes a pesquisa quantitativa, ela já é meio que derivada daquela pesquisa qualitativa, ou seja, já tem alguns insights ali com o usuário, você pode fazer uma pesquisa quantitativa para às vezes validar aquelas hipóteses que você já tem, enfim. Então muitas vezes ela pode ser até derivada, mas não necessariamente. A forma como você vai utilizar vai depender muito do seu objetivo e do que você está buscando. Por isso que é sempre importante pensar, beleza, qual que é o meu objetivo com esse projeto? Se você tiver o seu objetivo sempre muito bem claro, o que você pretende atingir, por exemplo, no caso da medula óssea, o meu objetivo é aumentar o número de pessoas que doam medula óssea. Então eu tenho que focar sempre nesse objetivo, porque é isso que vai me fazer as perguntas certas, tentar encontrar os resultados certos, beleza? Além disso, claro, existem várias outras ferramentas que você pode utilizar, por exemplo, brainstorming, análise competitiva, busca de referências, fazer análises de sites, de tudo que existe, tanto de concorrentes, se for um relayout do que já existe, por exemplo. E assim, gente, além disso, tem muitas outras coisas, eu já citei para vocês lá no Materiais Extras da aula, que eu vou deixar o link na descrição. Tem várias outras ferramentas, várias outras coisas. Por favor, entrem lá, pesquisem muito mais além do que eu tô falando pra vocês aqui nas aulas, beleza? Então entrem lá no site, vejam certinho, porque vocês sabem, né? Este carinha aqui vai sim desafiar vocês. Exatamente a hora do desafio do Alfred. No desafio do Alfred de hoje, o seu desafio é, você já tem lá o seu briefing, você já tem a sua suposição do problema. O seu desafio é aplicar pelo menos 2 métodos, pelo menos 2 ferramentas de descoberta. De todas essas coisas que a gente falou aqui, desde pesquisa qualitativa, quantitativa, brainstorming, análise, desk research, escolha pelo menos 2 que você acha que fazem sentido para o seu projeto. Então aqui, eu não vou dizer para vocês, façam essa, façam aquele outro, façam aquele outro. Não, eu quero que vocês pensem por conta, beleza? O que eu estou fazendo? O que eu vou precisar fazer para descobrir o que eu preciso descobrir. Então senta lá, veja lá no site o que tem além do que eu falei aqui também. Deixei vários listas para vocês, se vocês precisarem na internet tem mais ainda. Pesquisem ferramentas de descoberta, de discovery, enfim. Pesquisem que tem bem mais coisas. Então vocês vão tentar aplicar pelo menos 2 delas. Quando eu digo aplicar, é realmente fazer. Tipo, é fazer a entrevista com o usuário, é mandar o formulário, é fazer a pesquisa na internet e tudo mais, beleza? Então, pelo menos 2, beleza? Se você achar que teu projeto precisa de mais, faça mais. Provavelmente vai precisar de mais, é muito raro um projeto que com 2 você já resolve tudo. E lembra sempre, né, de focar tanto no objetivo do seu projeto como no seu objetivo dessa etapa. Ou seja, tente descobrir coisas muito além do que você imagina que podem existir, beleza? Tenta abranger suas ideias aí.
E claro, se você quer um exemplo de como aplicar tudo isso, eu vou começar a mostrar para vocês, ó, sempre em paralelo com essas aulas, quando eu falar de descoberta, vai ter uma aula sobre como aplicar, quando eu falar sobre ideação, uma aula sobre como aplicar. Eu vou mostrar para vocês num projeto que eu fiz como seria se a Amazônia fosse um website. E eu fiz esse projeto todo compartilhando ele, vou deixar depois um link de uma playlist na próxima aula para vocês também. Nesse projeto eu vou mostrar como é que eu apliquei no meu projeto cada uma dessas etapas, o que eu fiz, por que eu fiz, e dessa forma talvez ajude vocês a terem ideias para o projeto de vocês. Então se você quer ver como aplicar Descoberto nos seus projetos de design, você já sabe, você pode clicar nesse card que está aí na sua tela, que eu e o Alfredinho, ó, estaremos lá esperando vocês.